Olha, o tema de hoje, ética e moral, é o tema que dá nome à minha disciplina na Universidade de São Paulo. Mas eu espero que o que eu disser possa trazer benefícios na hora de pensar a melhor forma de viver e de conviver, tarefa que é a nossa o tempo inteiro. Costuma-se imaginar que moral e ética também tem a ver com limitação da liberdade. Costumamos achar que a moral é alguma coisa que nos impede de vez em quando a fazer o que gostaríamos de fazer. E isso é o que, se você sair na rua, as pessoas dirão sobre esse conceito. A moral é um obstáculo ao nosso desejo. A moral é um impeditivo do nosso prazer. A moral é aquilo que talvez impeça que ganhemos um pouco mais do que já ganhamos. Pois bem, o uso desse conceito com esse significado é completamente equivocado. E ele é equivocado porque ele dá à palavra um significado contrário ao seu verdadeiro significado. Em outras palavras, a moral nada mais é do que o esforço que fazemos o tempo inteiro para escolher o melhor caminho para a nossa vida, justamente quando temos liberdade para isso. Porque quando não há liberdade de escolha, também não há moral. Estamos fora do campo da moral. Então, para que o nosso assunto tenha interesse, é preciso entender que algumas situações da nossa vida exigem de nós escolha, deliberação, decisão. Poderíamos ir para cá, poderíamos ir para lá, poderíamos ir em frente, poderíamos recuar, e nós vamos decidir. Poderia ser outra vida, mas nós decidimos assim. E quando temos essa possibilidade, esta soberania de escolher o nosso caminho, então a moral está presente. A moral é o pensamento livre sobre a vida. A moral é o esforço intelectual que fazemos sempre para escolher o melhor caminho e jogar no lixo outros caminhos que não nos interessam. E nesse momento, talvez, valeria a pena já propor uma pequena diferença entre moral e ética. Enquanto na moral você escolhe para onde você quer ir, se você faz ou não faz, se você beija ou não beija, se você demite ou não demite, se você contrata ou não contrata, enquanto na moral você livremente escolhe o que você vai fazer, a ética é um esforço que também fazemos para encontrar a melhor forma de conviver. Então, diríamos que a ética tem uma dimensão coletiva, uma dimensão universal. A moral, uma dimensão pessoal, uma dimensão própria de cada um de nós. Mas nos dois casos, a liberdade é condição fundamental. Não havendo liberdade, a moral é um assunto excluído do cardápio. Talvez um exemplo pudesse nos ajudar a entender isso melhor. Eu fui convidado para proferir uma palestra de ética na presidência da República, quando o presidente era o presidente Lula, no seu primeiro mandato, no Conselho de Ética da própria presidência. E dei um exemplo que produziu muita graça. Você volta da balada 5 horas da manhã, querendo comer alguma coisa doce. Às vezes alguma coisa doce é útil depois da balada.
E aí você se depara com um supermercado aberto 24 horas. Lá em São Paulo tem um que se diz lugar de gente feliz. Não é por acaso tão pouca gente dentro. Você entra, não tem ninguém, e você olha para um tijolo de goiabada e você pensa que aquela goiabada cairia bem. Sobretudo com o pote de requeijão light que você tem na sua geladeira, aquilo ia dar uma mistura fantástica. Mas sabe como é balada? Você gastou mais do que tinha previsto. Então, na hora de pagar a goiabada, você percebe que não tem como. Nesse momento, passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Você avalia o tamanho da goiabada, vê que cabe na sua mochilinha, e você, com você mesmo, eu vou repetir, você, com você mesmo, você pensa, levo ou não levo a goiabada na mão grande? Nesse momento você está no coração da moral. Porque como não tem ninguém te olhando, como não tem ninguém fiscalizando, como não tem ninguém fazendo o papel de regulador, como é você só que decide soberanamente o que fazer, você está no coração da moral. A sociedade deu esse mole para você e deixou você, na moral, escolher se leva ou não leva a goiabada. E você hesita, porque hesitar é comum quando somos livres para decidir. Mas aí, para sua sorte, você olha na parede e vê lá um adesivo amarelo. E lá diz, sorria. E agora, porque você está sendo filmado, você não leva a goiabada. Mas agora não é mais uma questão moral. Agora é medo. Agora é prudência. Agora é cagaço, como se diz. E nada disso tem a ver com a moral. Moral era antes do adesivo. Com o adesivo, a sua decisão nada tem a ver com a questão moral. Espero que tenha ficado claro. Mas talvez um exemplo possa ajudar. Mais um. Eu me lembro passeando numa cidade da Suíça chamada Genebra, em volta de um lago. Eu me deparei, eram umas 2 da manhã, com uma banquetinha com jornais. Jornais pagos, jornais que não eram gratuitos. E, claro, a primeira reação que eu tive foi procurar pelo jornaleiro. O jornaleiro que faria o papel de fiscalizador do pagamento pelo jornal. Depois de esperar um certo tempo no frio, eu percebi que não tinha jornaleiro. Eu percebi que pagar pelo jornal era uma escolha minha. Não só isso, havia uma outra banqueta com uma caixa com dinheiro, onde eu deixaria o dinheiro do jornal, faria o meu troco, etc. Então eu entendi tudo. Tudo depende de mim. Eu posso levar um jornal sem pagar. Na verdade, o que me ocorreu foi pegar todos os jornais. E o dinheiro. E as banquetas que podem ser úteis para alguma coisa. Mas aí eu pensei, pô, você vai num lugar aonde a pessoa, aonde aquela sociedade, ela dignifica você a ponto de deixar que você escolha, que você delibere, por ter certeza que você não vai prejudicar aqueles que são responsáveis pelo ganho com o jornal. Essa sociedade não merece que você faça isso. Então eu acabei pagando pelo jornal, fiz o meu troco, a banca não tinha o troco certo, acabou me devendo, mas eu fiz assim. Mas foi porque eu quis, foi na moral. Poderia ter sido diferente. Talvez você perceba nesse momento
que quando você vive na sociedade, muito pouca coisa tem a ver com moral. Se você anda pelas rodovias interurbanas, cada vez mais radares. O radar fiscaliza a velocidade. E já há quem queira colocar radares dentro da cidade universitária onde eu dou aula. E o argumento é que o radar moraliza o trânsito. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou dizendo que o radar não possa melhorar o trânsito, o que é outra coisa. Moralizar, não. Sabe por quê? Porque você só moraliza quando você dá ao outro a oportunidade para soberanamente escolher, decidir e deliberar a velocidade que vai imprimir ao seu veículo. Então, o papel civilizador da sociedade, o papel moralizador da sociedade é ensinar para os seus filhos por que é preciso maneirar na velocidade, para que possam eles moralmente decidir por andar em velocidades compatíveis. O radar, por outro lado, desmoraliza o trânsito. Porque tira o trânsito do campo da moral, da soberania, da livre escolha e coloca sob a égide da coação, da repressão e da autoridade. Recentemente fui convidado para dar parecer sobre algumas escolas que colocam câmeras dentro da sala de aula para filmar tudo o que acontece na sala de aula. E eu me posicionei completamente contra essa medida, ainda que ela tranquilize demais os pais e aparentemente melhore um pouco a disciplina dentro da sala de aula. Mas por acreditar no papel moralizador da escola. E qual é o papel moralizador da escola? É dar aos alunos condições de livre e soberanamente discernir sobre o melhor comportamento. E não fazê-los acreditar que só devem se comportar bem quando estão submetidos a uma repressão explícita do poder de polícia. Então espero que você tenha entendido que nós ainda temos uma chance de voltar a moralizar a nossa sociedade. É quando os radares se tornam desnecessários. É quando a polícia se torna desnecessária. Porque as pessoas, na hora de decidir na moral e livremente sobre como devem agir, terão discernimento para fazê-lo no sentido da melhor ordem possível, da melhor convivência possível, da melhor harmonia entre as pretensões de cada um. Na falta disso, na falta desse discernimento, na falta de moral, aí é preciso segurar na porrada mesmo. Aí radar, cacetete, bomba de gás lacrimogênio, uma sociedade militarizada para quando a moral não dá conta, para quando a moral é fraca. A moral e a força são como dois lados de uma gangorra. Se uma está em cima, é porque o outro é desnecessário. Na falta de moral, nada melhor do que reprimir progressivamente. As empresas particulares, o mundo das empresas e suas recepções são cada vez mais parecidos com castelos medievais. Antigamente, nos castelos, você tinha uma espécie de cinturão de água em volta do castelo, cheio de jacarés. E aí, identificava-se o visitante e descia-se a ponte. Hoje você entra numa empresa, você não tem jacarés, mas você tem câmaras fiscalizadoras. Não basta o teu documento, é preciso te fotografar também. É preciso que você diga o seu nome e o seu RG para ver se você decorou bem. E você receberá um crachá que só dará acesso ao andar que você tem que ir. Se você errar de andar, você fica preso. Por quê? Porque o princípio é o da desconfiança.
Claro, na falta de moral, nada melhor do que regulamentar passo a passo. E você entra no elevador, sorria, você está sendo filmado. Você sai no corredor, sorria, você está sendo filmado. E se você não for exatamente direto aonde você tem que ir, é claro, você será imediatamente identificado como uma pessoa desviante. Esse tipo de repressão, próprio aos prédios inteligentes da civilização pós-moderna, fazem parte de uma arquitetura desmoralizada, onde a desconfiança é máxima, onde não se dá nenhum crédito à soberania e à liberdade de cada um decidir sobre seus caminhos, sobre a veracidade das coisas que afirma através do seu discurso. Muito bem? Eu acho que toda essa reflexão nos permite lembrar da base filosófica que nos dá sustentação. E essa base filosófica é Platão. Platão nos propõe uma alegoria, uma lenda, uma história fantástica para explicar isso. Ela está num diálogo intitulado A República. Você sabe, Platão é um camarada que viveu em torno de 4 séculos antes de Cristo e foi certamente o mais influente pensador de toda a história. O próprio Cristo era um discípulo de Platão. Então, você percebe que a leitura de Platão é sempre recomendável. E lá, num momento da República, Platão conta a história de um pastor chamado Giges. E esse pastor era muito legal, gente fina, um bom pai de família, alguém que a cidade inteira aplaude. Um cara legal, um cara bacana. Mas aí Giges encontrou um anel. E ele percebeu que de posse desse anel ele se tornava invisível. E quando Giges percebeu que ele se tornava invisível com o anel, ele cometeu as piores atrocidades. Isso permite a Platão explicar a sua lição. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. Porque a moral nada tem a ver com o olhar do outro. E, portanto, a visibilidade não muda nada. Eu não faço porque eu não faço. Se não tem ninguém olhando, não faz diferença. E aqui eu convidaria todos a uma reflexão conjunta. Afinal de contas, todos nós já conjecturamos sobre a própria invisibilidade. Eu desde criança. E desde vamos dizer, da pré-adolescência, eu imaginava que invisível eu invadiria o banheiro feminino. Eu posso lhes garantir que este sonho não acabou. Eu sou professor há quase 30 anos na universidade e há quase 30 anos as minhas alunas se renovam ano a ano. E eu as contemplo. Eu contemplo os seus glúteos e eu gostaria muito de apalpá-los. Nunca os apalpei. Mas se eu fosse invisível, nossa, você não tem ideia do estrago que eu faria. Eu nem esperaria que chegassem até mim, eu já iria de encontro. Não passaria nada sem a devida carícia. O que ensina Platão, apalpar glúteos, para mim, não é uma questão moral. Se eu não apalpo, é medo, é prudência, é cagaço. Por outro lado, não sou tão ruim assim. Glúteos é o meu fraco. Mas se você deixar cair a sua carteira, por exemplo, eu devolverei. E se fosse invisível, eu devolveria. Não faz diferença. Porque se eu devolvo a tua carteira, não é porque tem alguém olhando. Devolvo a sua carteira porque ela é sua. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Nossa, tem ideia do que é dizer isso no Senado Federal? Eu vou repetir. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Por quê? Porque é um problema meu, ou se você preferir, é um problema moral.
Não adianta fiscalizar, não muda nada. Acho que você entendeu. Para glúteos, não conte comigo. Mas para carteira, fique tranquilo. Eu acho que cada um de nós aqui entendeu muito bem o que eu quis dizer e o que Platão quis ensinar. Afinal de contas, você na tua vida, a cada passo que você dá, você percebe o que você faria se não tivesse ninguém olhando. Sinal de trânsito, tanta coisa, não tem ninguém. Vai, não é? Quantas vezes você dá uma geral para saber se vai ser flagrado ou não? E, claro, age diferentemente segundo tem alguém olhando ou não. Eu posso, então, te garantir que nada disso tem a ver com a moral. Agora, quando você diz, mas que diferença faz? Aí, claro, a moral importa. Moral é o que você faria ou não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível, mesmo que fosse invencível. Você não faz porque você não faz. Ora, essa liberdade que é a nossa sempre intrigou os pensadores. Afinal de contas, quando comparamos a nossa vida com o resto da natureza, percebemos que tem alguma coisa esquisita conosco. E por quê? Porque quando observamos a natureza, percebemos que na natureza tudo é do único jeito que poderia ser. Quem trabalha com agricultura, esse então sabe melhor do que qualquer outro que dada certa terra, dada certa quantidade de chuva, dada certa temperatura ambiente, dado certo tipo de semente, ou seja, dadas aquelas variáveis materiais de sempre, acontecerá o que só pode acontecer. É inexorável. Tudo na natureza é do único jeito que poderia ser. Nada escolhe nada. Na natureza, quando o vento venta, não escolhe ventar. Ele venta. Ele não escolhe a direção que ele vai seguir. Ele seguirá a direção da diferença de pressão atmosférica entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É assim, necessariamente assim. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia. No seu habitat, tudo é necessariamente daquele jeito. Mas quando o homem olha para a própria vida, o que é que ele constata? Que não é assim. E não é assim por quê? Porque a cada passo ele tem 360 graus de alternativas. A cada passo ele tem que escolher uma alternativa e jogar no lixo todas as outras. A cada passo ele tem que lidar com escolhas difíceis de fazer. A cada passo ele tem que atribuir valor às possibilidades de vida que passam pela sua cabeça para ver qual que mais vale a pena viver. Então o homem percebe que a vida dele nada tem a ver com a vida do resto. Um rabanete não escolhe nada que acontece com ele. Mas eu escolhi ser professor. Incrível, mas eu escolhi ser professor. E muitos de vocês, a cada passo, foram escolhendo, a cada momento da vida, foram jogando fora e foram afunilando as alternativas de existência. Então é evidente que nada tem a ver com o resto. Imagine uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai amadurecer demais, vai se esborrachar. E a pera diz, não quero cair, vão acabar me comendo, eu prefiro ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz, essa história é ridícula, coisa de filósofo, pera não escolhe nada, pera quando tem que cair, cai e acabou. Você tem toda a razão. Mas eu tenho um filho de 23 anos, nasceu na França quando eu fazia o doutorado, depois estudou na escola francesa na Vila Mariana, em São Paulo, depois fez propaganda e marketing,
e hoje se ocupa da marca Moët Chandon. Meu filho mora comigo, ganha mais do que eu, o que não é muito. É impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa. Então, às vezes, eu olho para o meu filho, quando você tem um filho que ganha mais do que você e que mora na sua casa sem contribuir com porra nenhuma, o que é que você pensa no seu íntimo quando você é elegante? Senão você diz mesmo. Quando é que esse cara vai sair daqui? Pelo menos isso. Ou ele participa, ou ele vaza. Mas toda vez que meu filho vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que finalmente eu acho que ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. A pera não tem essa possibilidade, mas o meu filho tem. Acho que você entendeu. A moral não é coisa para peras, mas é coisa para nós. Especificidade humana, soberania, autonomia, gestão da própria vida. Isso sim é a moral. Para o resto, polícia e tribunais bastam. A moral é o contrário deles. Mas eu fico muito presa, eu gosto de falar, eu falo quase que todos os meses sobre reforma íntima, lá na nossa casa, pelo atendimento fraterno, e a gente fala assim, bem conversado. Mas quando você vai apresentar, não tem outro jeito, né? A gente tem que fazer um acompanhamento. E a gente perguntaria a vocês, ou eu responderia ao mesmo tempo, o que a gente entende para o reforma íntima. Eu confesso que há 20 e poucos anos, como ele me falou, 30, há 29 anos, particularmente 29, quando eu estava grávida do meu terceiro filho, eu me perguntava, quando entrei na doutrina, meio assim, incipiente, a gente vem, né, todos nós ocidentais derivamos do catolicismo, porque Roma dominou o Ocidente, então todos nós derivamos, não tem jeito. E aí a gente se pergunta, porque houve muito dentro da casa espírita de reforma íntima. E eu me perguntava, mas que reforma íntima, que assunto tão importante é esse? Que reforma é essa que eu tenho que fazer? E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre reforma íntima, eu faço vocês também entrarem nessa metáfora ou nesse paralelismo com uma reforma de casa. E aí eu convido a gente pensar numa reforma de uma casa. O que a gente precisa para fazer numa reforma? Geralmente, quando a gente está fazendo o atendimento, eu começo a conversar e pergunto o que você faria se você quisesse fazer uma reforma na sua casa. Aí cada um me sugere, eu vou chamar o arquiteto, eu vou chamar isso, o pedreiro e tal. Aí eu falei, você vai ter que primeiro se programar. E realmente, você tem que se programar. Porque se você chamar o arquiteto, você tem que ter, além do arquiteto, você vai ter que ter a planta. Você vai ter que ter um orçamento seu. Você vai pensar primeiro, antes de ter até o orçamento, no que reformar. Se você vai reformar só a casa, o teto, ou só as paredes, ou só o piso, ou eu quero reformar todos os cômodos, que a minha casa já está precisando, já tem mais de 10 anos, está precisando de uma boa reforma. Não, eu só vou dar uma pinturinha leve, porque ela está ótima. E aí eu deixo vocês pensando na reforma da casa, mas pensando que é íntima. E fazendo esse paralelo, vocês estão vendo aí como é que fica uma casa, aí tem só um ambiente. Como é que fica uma casa quando a gente está reformando? A casa fica bem mexida. E a gente fica assim, eu não devia ter feito isso, eu devia ter começado apenas um cantinho, eu não podia ter feito assim. E a gente começa a recusar de ter começado aquela reforma. Que quando a gente começou, a gente acha, será que eu vou deixar isso para o ano que vem? Será que eu deixo para o mês que vem? Será que eu começo essa semana já? Então a gente fica na dúvida, quando começar a reforma? E quando a gente está no meio dessa reforma, a gente falta dinheiro, porque a gente não se programou. Então, eu estou dizendo todas essas situações para que a gente entenda, quando a gente for fazer a reforma na nossa casa íntima, ou quando a gente faz a reforma, o que a gente vai ter que enfrentar para
essa reforma. Nós vamos ter que nos adequar muito bem, seja com o que a gente vai reformar, seja com os assessores que vão nos ajudar essa reforma. E aí, a gente, pensando nessa reforma, o que é que nos leva à reforma íntima? A nossa reforma íntima vai nos levar à maturidade espiritual, porque ela é íntima, é na nossa intimidade, é na intimidade do espírito que a gente reforma. Quando a gente quer fazer uma reforma no corpo físico, a gente diz, eu vou procurar um profissional, que eu preciso de modificar a pontinha do nariz, eu preciso de modificar o meu corpo, sei lá o quê. Eu não estou gostando muito, está sobrando aqui, está, né, faltando ali. Então, a nossa reforma íntima, ela vai ter que ser feita na nossa intimidade, que não é muito fácil da gente entender essa intimidade, porque a gente nunca para muito para pensar sobre isso. E eu digo a vocês que senti na época, quando comecei a estudar a doutrina, senti essa dificuldade. Mas o que é que eu vou ter que mudar nessa intimidade? A gente sempre acha que às vezes as coisas estão boas, né? Até porque nosso corpo físico é acostumado ao equilíbrio, como a gente chama na medicina, a homeostase. A gente tem que voltar ao equilíbrio. Desequilibrou um pouquinho, a gente tenta voltar. Então é a mesma coisa. Quando a gente não está muito bem, a gente quer sair dali para se melhorar. Mas, às vezes, a inércia, ou seja, a gente está parado, a gente tem que exercer uma força muito grande para vencer essa inércia, para sair do comodismo, se levantar, arregaçar as mangas e dizer, eu vou começar a minha reforma. Então, a reforma íntima é uma mudança que a gente faz no nosso mundo interior. E esse mundo interior, ele é dotado de muitas coisas que muitas vezes a gente nem para pensar que existe, ou não está ligado nisso. E aí eu fui lá no livro dos Espíritos e fui buscar a escala espírita. Kardec nos chama escala espírita ou a escala espiritual. Por que eu fui lá buscar esse livro para a gente estudar um pouquinho, para a gente entender o que é que nós estamos fazendo aqui no mundo físico, que é o nosso planetinha azul. O que é que nós viemos aqui fazer, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo. E por que a escala espírita? Porque Kardec fez esse estudo, fez uma classificação e foi nos colocando espiritualmente num esquema, numa classificação, onde eu vou entender onde eu me situo. Porque para poder eu entender a minha intimidade, eu tenho que saber onde eu me situo. O que é que eu estou fazendo com essa intimidade? Ou quem eu sou, vamos dizer assim. E aí, nós, como é uma escala, uma escalada, né, espiritual, a gente tende a pensar em subida. Não é assim? A nossa escala espírita, ela se compõe de 3 ordens de espírito. Às vezes a gente nunca parou para pensar. E tem uma classificação? Tem sim. Foi estudado, Kardec fez os questionamentos aos espíritos, né? na decodificação do livro dos espíritos. E quando ele foi fazendo essa classificação, ele foi informado dessas 3 ordens. São 3 grandes ordens. E essas 3 grandes ordens, elas têm ainda subclassificações. Essas ordens, a gente vai de cima para baixo, por isso que a gente colocou essa escadinha, dando essa impressão de que a gente vai subindo para a gente chegar àquele céu maravilhoso que a gente conheceu, né? Bem antes, na infância, aquele céu que a gente espera chegar, né? Isso é motivo para um outro tema, céu e inferno. Quando você quiser, a gente dá uma palhinha sobre o céu e inferno. Mas esse céu nosso é um céu, né, de estado, é um céu paradisíaco de estado de bem-estar íntimo, de alma. Então, Kardec nos diz que nessas 3 ordens, começando pela primeira ordem, estão os espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar.
mas eu vou citar logo as 3 ordens para que vocês entendam um pouquinho melhor. Aí está a segunda ordem, depois eu falo um pouquinho de cada uma. A segunda ordem são os espíritos bons. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Então, pela gradação, vocês já entenderam que essa escadinha vai subindo? Pela gradação, vocês entendem que a terceira ordem é de espíritos imperfeitos, é a grande maioria dos espíritos que compõem a nossa humanidade. Subindo um pouquinho, nós temos na segunda ordem os espíritos bons. São esses espíritos que vêm à Terra ainda, precisam de reencarnar, mas eles não precisam, não estão tão apegados aos bens materiais. Eles já se desapegaram um pouco. Eles vêm com tarefinhas, com missões. Eles vêm com uma estrutura de vida voltada exclusivamente para o bem. Mesmo que eles ainda tenham algum grau de impureza, porque lá em cima são os puros. O grau de impureza espiritual e precisem ainda de se reordenar, reformar, se modificar e se melhorar, progredir. Então, é dessa forma que a gente entende que os espíritos da primeira ordem são os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, que vocês já ouviram e que todos nós conhecemos, que todas as religiões citam como essas entidades que não têm mais necessidade de reencarnar na Terra ou em qualquer outro planeta físico, porque eles já se purificaram. Quando a gente pensa numa substância pura, essa substância não tem mácula, essa substância não tem sujeira, é pura. E é por isso que a gente fala, esses espíritos não têm obrigação. Se eles voltassem à Terra, eles viriam apenas em missão de ajudar, mas eles não precisam. Eles são considerados co-criadores universais. Eles auxiliam ao Criador maior a equilibrar o nosso universo. Então, é dessa forma que a gente passa para a segunda ordem, que são os espíritos bons. Esses espíritos são benévolos, sábios, de sabedoria, são espíritos superiores. São essas pessoas que a gente conhece em qualquer área da vida, do nosso conhecimento, que se dedicam exclusivamente ao bem. Imaginem vocês um Mozart que nasceu com uma tarefa, com uma missão de nos engrandecer a alma com a música. Então, é um espírito que veio fazer o bem à humanidade através da música. Poderíamos citar um filósofo, como Sócrates, que é muito, que a nossa base da filosofia derivou de Sócrates, da antiguidade. Então, foi uma pessoa que dedicou toda a sua existência ao estudo filosófico e foi quem estabeleceu as bases da filosofia. Podemos também citar pessoas como um Gandhi, um espírito de sabedoria, que veio para deixar ensinamentos, que até hoje todo mundo fala dos ensinamentos maravilhosos que Gandhi, com a sua prática, com a sua vida de ensinar a não violência, ganhou milhões de lutas. Ou seja, com a sua alma, ele não lutava, ele não tinha armas, ele tinha apenas a sua alma de espírito bom. Então, a luta era aquele bom combate que todos nós conhecemos, de lutar pelo bem. E aí eu cito até uma frase muito que eu costumo citar, de Gandhi, quando a gente muitas vezes está falando em outro tema, mas é uma frase tão bela que eu gosto de citar, porque eu cito Gandhi muito. Ele dizia assim, quando as pessoas revoltadas, ele era preso e ele ficava no cantinho dele, ele sabia que tinha toda a Índia do seu lado e os ingleses, que eram pequenininhos, a quantidade pequena, quando ele era preso, todos os seus adeptos diziam, por que você não se rebela? Toda a Índia está do seu lado, eles estão te fazendo mal, te prendendo aqui, você não pode ficar preso. E ele dizia, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que há em mim. Então, partindo dessa premissa, o mal está dentro de nós.
Então, a gente muitas vezes culpa o outro por coisas que não dão certo na nossa vida. E, na realidade, não é o outro que nos está fazendo mal. Se ele ainda não aprendeu a fazer o bem, temos que ter indulgência para com essa falha do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso irmão. Assim, falando de espíritos superiores, nós estávamos na segunda ordem. Temos várias citações de espíritos maravilhosos, e que a gente ficaria a noite inteira falando, mas a gente já sabe alguns exemplos e não precisa mais citar. Então, vamos para a terceira ordem agora. A terceira ordem é essa camada de espíritos, né? Essa classificação que Kardec nos deu, e fica em torno de 6, 7, 8 classes. Não são classes específicas, muito delimitadas. Eles se misturam, passam de uma classe para outra, porque não existe um espírito que seja só impuro, só leviano, só pseudo-sábio, só batedor, só perturbador. Então, vejam vocês que nessa ordem de espíritos, temos esses espíritos com esse potencial de ainda perseverar no mal. Não mal pelo mal, como nos disse Gandhi, né? Aquele mal que há dentro, mas que ele muitas vezes nem conhece, como eu, inocentemente, não sabia o que eu tinha que reformar, quando eu não conhecia a doutrina. Porque muitas vezes a gente não para pensar. Nós não costumamos falar de religião nenhuma. Todos os caminhos que levam a Deus são válidos. Mas, às vezes, esses caminhos não informam claramente. E aí a doutrina espírita começa a aclarar, a descortinar um mundo diferente, que nos diz, você precisa de reformar a sua intimidade. Por quê? Será que eu tenho mal? Não, quem é o mal são os outros, as pessoas que estão lá fora. Não. O mal que me faz mal é o mal que há em mim. Então, eu tenho mesmo que me reformar, saber o que eu vou mexer em mim para me modificar. E eu já tinha que ter começado ontem. É assim que a gente tem que pensar em reforma íntima. Então, essa transformação espiritual, onde vai me fazer subir de uma classe para outra, chama-se transformação moral. Chamamos de transformação espiritual, porque todos nós somos espíritos numa vivência física, material, aqui na Terra. Então, essa transformação moral, que é a reforma íntima, é o que nós precisamos de mudar, modificar os nossos valores internos. E que valores são esses? Então, são os valores que estão dentro da nossa intimidade e que nós precisamos entender melhor. Eu busco sempre o conceito, o significado, para que a gente entenda melhor que valores são esses internos que eu preciso mudar. E aí eu fui lá em Ney Prieto Pérez e busquei a definição para que vocês entendam. Ele é um educador e ele fala um pouquinho, né, bem expressivo, mas muito complexo. Então, vamos destrinchar um pouquinho qual é a definição de Ney. É um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Então, vamos traduzir. Processo contínuo é uma situação onde a gente não vai parar de mudar. É um processo onde a gente não para de mudar. De autoconhecimento da nossa intimidade. Então, vocês já entenderam que somos espíritos e estamos classificados. Se vocês quiserem um pouco mais de entendimento da nossa classificação, o tempo é pequeno, a gente não tem como, a gente dá só uma dica de estudar na questão 100 do Livro dos Espíritos e dar uma olhadinha e a gente diz, será que eu estou naquela classificação? Será que eu ainda faço dessa forma? E aí a gente vai entender o que é um espírito impuro, o que é um espírito leviano, o que é um espírito ainda que se compraz em fazer o mal, mesmo na ignorância. Porque Emmanuel nos diz isso, que ninguém faz o mal, por ser maldoso, faz por ignorar. Ele ignora fazer o bem, e é por isso que ele falha e faz o mal. E aí a gente tem que entender dessa forma, e mais do que nunca, correr para a nossa reforma íntima. Vamos voltar ao nosso conceito. E aí Ney nos diz,
modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. Então, essa conceituação, ele quer dizer que nós vamos nos modificando e adquirindo, degrau por degrau, um progresso moral e espiritual, evoluindo gradativamente na vivência evangélica. Por que vivência evangélica? Porque é embasado, essa nossa reforma tem que ser embasada nos conhecimentos do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, porque é o maior tratado de moral cristã que nós podemos nos basear. Então, é dessa forma que, se você estiver fugindo de alguma coisa que esteja dentro do Evangelho, você precisa se modificar. Então, se a gente ainda não aprendeu a amar o próximo, a gente só aprendeu a segunda frase, como a ti mesmo, a gente fica, às vezes, no a ti mesmo, ou no a mim mesmo, ou nos meus mesmos, é só quem eu amo. Deu para entender a metáfora? Então, às vezes, a gente não entende muito bem quando Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo. E a gente insiste no amar só os mesmos em volta. O meu filho, o meu amigo, o meu irmão, aqueles que me agradam, aqueles que fazem aquilo que eu gosto, aqueles que fazem aquilo que me dá prazer, aqueles que obedecem aos meus apelos egoísticos. Então, a gente tem que aprender a amar o próximo. Quem é o próximo? Aquele que está mais próximo. Aquele que precisa de mim agora. E se meu filho precisa de mim agora e o outro precisa muito mais, eu largo meu filho um pouco, porque ele me tem 24 horas e eu tenho que me dar uma atençãozinha, como eu cansei de fazer isso com meu filho quando pequeno. Graças a Deus que eu tinha Eugênio. E muitas vezes ele com febre, eu saía para atender criança e eu dizia, toma conta do meu. Como Bezerra, eu lembrava muito de Bezerra. Toma conta do meu filho que eu vou tomar conta do filho dos outros, que eu tenho certeza que Jesus vai ficar com o meu. E a gente tem que ter essa certeza. E é assim que a gente vai começando a transformar aquele interesse só nosso, só o meu. Vamos continuar. Então, como ele falou, autoconhecimento, isso nos fala a favor de conhece-te a ti mesmo. Alguém já ouviu essa frase? E aí a gente lembrou também que a gente leu isso lá no Livro dos Espíritos, mas foi bem antes do Livro dos Espíritos surgir essa frase. Essa frase vem, muita gente pensa que é de Sócrates, mas não é Sócrates. Ela veio do oráculo de Delfos e foi a pitonisa de Delfos que tem uma inscrição na porta do oráculo, lá na Grécia, com essa frase. Mas ficou mais conhecida por Sócrates, e por isso que a gente lembra na mesma hora de Sócrates. E aí a gente vai se reportar ao Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí, a resposta, ele diz, um sábio da antiguidade já vos falou. E esse sábio foi a fala da pitonisa que Sócrates traduziu. A pitonisa, só abrindo um parêntese, os oráculos eram aquelas reuniões mediúnicas do antigamente, onde a pitonisa, que eram as deusas, elas passavam informações. Ou seja, já existia reencarnação, já existia a comunicação mediúnica. Isso não é propriedade da doutrina espírita, é bem antes da doutrina espírita. Então, aí a gente só trouxe essa observação do conhece a ti mesmo, porque é importante para que o processo se faça eu saber quem eu sou. Como a gente falou antes. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Para que serve essa vida que eu estou vivendo? Por que eu tenho que me situar naquela escala espiritual? E aí, falando-se de autoconhecimento, a gente sabe como é importante. O autoconhecimento significa autoavaliação. Para que eu possa me conhecer, eu tenho que me autoavaliar. E avaliar quem? Euzinha, a minha casa mental, a minha casa espiritual.
Porque a mente é um departamento do espírito. Como você tem uma universidade, tem vários departamentos. A mente é um departamento do espírito. Não é a mente que comanda o espírito. Olha o que a gente fala. Não é o corpo que diz para a mente que eu estou doente. É a mente que começa a dizer para o corpo que ele não está muito legal. Começou a desequilibrar. Aí o corpo quer voltar ao equilíbrio. Aí ele começa a ter uma febrinha. Essa é só para dar umas pinceladas para a gente entender certos aspectos. Se a gente não vai buscar definição, se a gente não vai buscar um paralelo, a gente não entende muito bem o que significa um processo contínuo de autoconhecimento. Ou seja, um processo contínuo de avaliação do meu eu interior. E aí a gente vai buscar, novamente, lá no Ney Prieto Pérez, quando ele fala que a gente tem que pesquisar, como se fosse subindo um degrauzinho de escada, o que nós temos na nossa intimidade. Vícios, defeitos, até chegar a encontrar as nossas virtudes. Então, o Ney, ele faz, no livro, como a gente citou, não na Reforma Íntima Sem Martírio, naquele Manual Prático do Espírito, não sei se vocês lembram do comecinho. Então, o Ney faz essa demonstração muito clara. Para a gente fazer essa avaliação, vamos pensar, o que é que eu tenho de vício? Será que eu tenho algum vício? Mas para eu saber se eu tenho vício, eu tenho que saber o que é um vício. Será que vício é só fumar e só beber? Tem alguns outros. Tem o vício da gula, o vício do sexo, da comida, o vício de falar mal, que já passa, dependendo do grau, passa para um defeito grave. Então, ele nos dá essa estrutura, eu aconselho, quem quiser dar uma lidinha, o livro é fantástico, tem uns desenhos, tem uns testes maravilhosos, e ele explica, eu vou só citar o teste da maledicência. Eu acho fantástico. Esse daí, todas as vezes que eu falo, a gente fala de maledicência, ele é maravilhoso. E aí ele diz assim, toca o telefone, sua amiga lhe liga e diz assim, você sabe da última? Isso é conversa de amiga, não é maledicência, né? É conversa de amiga. Vai ver que ela não é espírita ainda não fez reforma íntima. Aí ela diz, você sabe que o chefe caiu? Você sabe que o chefe agora deram um chute no traseiro e ele caiu agora, ele não pega mais no nosso pé. Ela vai fazer o quê com essa conversa passando para outra? Qual é o bem que ela está fazendo a ela, a outra e ao chefe? Alguém sabe? Ela está fazendo algum bem? Não, ela está deixando a outra bem informada. Vai sair no jornal, vai sair na rádio do corredor do serviço, vai sair em todos os lugares que o chefe caiu. E, lógico, vai vir outro chefe, não tenha dúvida. E, às vezes, até que pega muito mais no outro pé. Ele pegava no pé direito, o outro vai pegar no esquerdo. Aí você vai cair de boca, porque agora tem os dois pés machucados. Então, na realidade, ela está fazendo uma maledicênciazinha desse tamanho. Porque se ela está fazendo e a outra está alimentando, o que foi mesmo? Me conta. Ela também está alimentando a maledicência dela que está lá dentro. Escondidinha, ela nunca fez reforma íntima. Ela nem sabe que ela é maledicente. Então, a gente, às vezes, tem que parar e pensar o que é maledicência. Maledicência é falar mal. Deu para entender? Por isso que é bom a gente conceituar e ver as definições. Maledicência, dizer mal. Então, a gente tem que pensar que a gente, muitas vezes, é maledicente, porque quando o colega vem falar, a gente poderia dizer, eu estou ocupado, eu estou só fazendo um e-mailzinho aqui, daqui a pouco eu converso com você. Aí desliga e diz, depois eu te ligo. Mas a gente nunca faz isso. A gente diz, como é que foi mesmo? Ah, é assim? Puxa vida, mas fulano estava merecendo mesmo cair. Aí a gente completa, né, todo aquele assunto e fica 1h30 naquele papo para contar todos os defeitos do chefe, para dizer todos os problemas que tinha na empresa, né, pichar bastante. Ou seja, uma maledicente fala, a outra ouve e repete. E aí a maledicência fica ali no meio. Não é dentro delas, né? É no meio.
Só que quando a gente estuda Ney Prieto Pérez, a gente vê que a maledicência está dentro de nós. Então, foi como eu falei no início da reforma da nossa casa física. Então, a gente tem que saber o que a gente tem lá dentro para reformar. Será que eu tenho vício na maledicência? Ou será que eu tenho um vício mesmo que é caracterizadamente claro de fumar? Então, tem certos vícios que são fáceis da gente ver, mas certos vícios são mais difíceis. O vício da sexualidade, muitas vezes a gente não passa muito, não é muito claro. E a gente acha que tudo está dentro do padrão de normalidade. Então, por isso que é bom que a gente leia, procure um estudioso que nos ajude, que nos oriente, ou que nos acompanhe naquele estudo. Então, como a gente estava citando, a gente tem que sair dos vícios, observar os defeitos, que são aqueles furinhos na nossa alma, que são mais graves ainda. São todos eles decorrentes do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhosa. Eu tenho amor próprio, só por mim. Próprio é só meu. Não é egoísmo. Então, eu juro para todo mundo, eu não sou egoísta, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram falar nesse ditadinho? Muita gente conhece. Então, dessa forma é que a gente observa no comportamento do outro, se ele está sempre solidário com o outro. Se você chega no ônibus e está lotado, tem uma senhora que está em pé, e aí eu faço de conta que eu não estou vendo nada, ela está aqui do meu lado e eu estou lendo. Meu livro dos Espíritos, meu Evangelho segundo o Espiritismo, de cabeça baixa para não dar o lugar para a senhora. Uma senhora idosa. Eu já vi briga dentro de ônibus, por causa de lugar. Então, são essas coisinhas pequenas e que, se a gente não refletir, se a gente não fizer essa autoavaliação, a gente não vai descobrir que a gente tem esse defeito de não ser solidário, de não ter compaixão com o outro. E aí a gente vai subindo. Aí chega lá no fundo da nossa casinha, toda cheia de teia de aranha, aquela casa que a gente estava no início reformando. Aí tem aquela virtude, piedade, caridade, né? Indulgência, solidariedade. Tem que ter. Tem que ter. Senão, a gente parte da premissa que Deus é injusto. Então, ele não ia dar só para o Léo caridade, compaixão, solidariedade. Ele tem que dar um pouquinho para mim. Tinha que dar para todo mundo. Então, ele tem que dar um pouquinho para cada um. Vale eu e o Léo tirarmos as teias de aranha e enxergar a caridade, enxergar a solidariedade, enxergar o perdão, a compaixão, e tirar a teia de aranha e limpar a nossa casa. Então, é essa casa mental e espiritual que a gente precisa limpar de vez em quando e tentar passar dos vícios para os defeitos e encontrar brilhando, deixar ela maravilhosa aquelas virtudes que a gente sabe que tem. E aí, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa casa mental, para a gente entender um pouquinho mais, porque a gente se aprofundou onde a gente se situava como espírito. Agora a gente vai aprender a se situar dentro da nossa casa, que normalmente ela é representada por esse órgãozinho aqui em cima, que é a cabecinha. E a gente coloca a nossa cabecinha aqui na frente, e nós fomos lá no Mundo Maior, de André Luiz, e tiramos um pouquinho dos ensinamentos que André Luiz nos deixou, e tiramos também alguns ensinamentos de um pouquinho da psicologia, um pouquinho de Jaime Servino, que é um outro autor espírita, mas todos eles falam, Jorge André também fala muito sobre isso, sobre a nossa casa mental, eles falam todos que em relação aos departamentos da nossa mente, aí a gente já entrou um pouquinho mais lá dentro da nossa cabecinha. Então, na nossa mente, nós temos o consciente, o inconsciente ou subconsciente. Costuma-se falar muito de subconsciente. É uma linguagem um pouquinho mais para trás, mas a gente prefere falar em inconsciente. No Mundo Maior, ele fala sub. O André Luiz fala sub. Mas a gente já falando uma fala um pouquinho mais atualizada, porque vocês vão entender que o inconsciente engloba um pouco mais. E é por isso que a gente cita junto
psicologia que fala em consciente, inconsciente e superconsciente. São 3 departamentos, 3 regiões, onde o ego, que vocês tanto conhecem na nossa psicologia, todo mundo sabe do nosso ego, ele faz parte desse departamento do consciente, da nossa vida de relação, da nossa vida atual, da nossa vida comum. No inconsciente, isso é linguagem da psicologia, então a gente traz porque fica mais fácil a gente traduzir. No nosso inconsciente está o id. O id é essa condição de onde ficam as nossas lembranças do passado, todo aquele passado nosso vivido. O ego é a nossa vida atual, as vivências de hoje. E o superego são aquelas vivências ainda para o futuro. São aquelas situações idealizadas, onde a gente faz os nossos projetos, as nossas conjecturas, onde a gente impõe metas. Então, nessas 3 regiões estão os 3 departamentos da nossa mente, onde nós vivenciamos as nossas experiências da vida atual, de vidas anteriores e do que nós vamos, porque a vida de hoje é a programação da vida futura e aquilo que nós vamos viver futuramente. E aí a gente vai fazer um pouquinho mais, né, detalhar mais um pouquinho nessa integração da casa mental, onde vocês já entenderam que tem ego, superego e id. E a interação que nós vamos fazer é com a casa física mesmo, para que a gente faça esse paralelo, essa imagem, e vocês entendam um pouquinho melhor a comparação do que está dentro da mente, comparando com uma casa física, como a gente fez com a reforma íntima, aquela reforminha lá do começo da figurinha, que vocês viram uma casa física. André Luiz e todos os outros autores costumam fazer essa imagem de uma casa de 3 andares. No andar do meio, encontra-se a nossa vida presente, que foi o que a gente falou de ego. São todas as vivências atuais. É aquilo que a gente passa no dia a dia, onde você está com uma onda mental bem rápida, uma onda chamada beta, que é a onda do cérebro. Vocês já ouviram falar que o cérebro tem ondas, não é assim? Quando você vai fazer um eletroencefalograma, tem um monte de ondinhas. Então, nessa região do cérebro, onde nós temos as vivências atuais, estamos trabalhando em ondas beta. É o trabalho da vida normal, onde você tem, nas outras regiões, o id com uma outra condição de onda, para você acessar o id, para você acessar o passado. Então, você não pode, estando agora aqui, palestrando para vocês, eu acessar o meu passado e ver tudo que já aconteceu. Eu teria que ser paranormal, porque as pessoas normais não têm essa facilidade de acessar o passado tão rapidamente, porque eu teria que mudar de onda para acessar o meu passado. Então, nesse passado, nós temos a subdivisão, como a gente falou, que o id é o inconsciente, é que ele passou rápido. Deixa eu só voltar. Isso. Só para que vocês não se perturbem com o que está escrito, é só para dar uma explicaçãozinha aqui. Então, nesse passado, tem essa subdivisão. Essa subdivisão significa a camada de baixo é o inconsciente mais profundo das minhas vidas passadas, aquilo que eu já fui, e que eu só acesso quando eu estou bem quietinha, bem calminha. Vocês já ouviram falar em terapia de vidas passadas? Então, a terapia de vidas passadas, ela propicia que o indivíduo possa acessar, mas ele tem que estar numa onda muito mais baixa, muito mais lenta do que a onda beta. Ele tem que estar numa onda alfa, descer um pouquinho para a onda delta, para que ele possa acessar o passado. Então, esse passado está lá no inconsciente. Muitas vezes você consegue acessar uma vida inteira. Você consegue acessar outras vidas. E não sou eu que digo dentro da doutrina espírita, é a ciência que fala. A ciência, nós temos vários livros escritos sobre essas situações de indivíduos que contam referência de vidas. O Brian Weiss é um deles, que tem muitas vidas, muitos mestres. É um livro fantástico, eu aconselho a vocês, se quiserem ler.
Ele cita em terapias, ele é um médico que trata, faz psicoterapia, psiquiatra, e ele faz esse tratamento de terapia de vidas passadas com os seus pacientes, quando eles retornam, e tem aqueles pacientes brilhantes que conseguem rapidamente entrar numa onda mais baixa e acessar vidas e muitas vidas. Conta numa sessão 2, 3 vidas passadas. E ele tem tudo isso catalogado em livros. Nós já lemos uns 2 ou 3 deles, são fantásticos. Só não dá tempo da gente citar. Então, quando a gente vai precisar de acessar o inconsciente, tem que fazer essa concentração maior. Então, o subconsciente é esse passado bem próximo, que está aqui logo pertinho do presente. Deu para entender por que ele está bem pertinho? Porque qualquer coisa, eu tenho um desenhozinho quando eu fazia em transparência, que eu ponho umas setinhas para lá e outras para cá. Então, vocês vão entender que é muito fácil você acessar essa camada aqui, que está bem próximo do presente. Muitas vezes, como que você acessa o subconsciente? Você está quietinho, ouvindo uma música assim, bem tranquilo, e está entrando em alfa, essa ondinha que está no seu cérebro, está bem quietinha. Você estava trabalhando, chegou em casa, tirou o sapato, deitou no sofá, e está quietinho, pensando num amigo que viajou. Não dá 2 minutos, essa amiga que está lá nos Estados Unidos te liga. Você foi lá no subconsciente dela, você deu uma acessada no seu e no dela, tocou lá no dela, porque o pensamento não tem barreira. E aí ela te liga. Estava pensando em você agora. Quantas vezes a gente não diz? Você não morre nunca mais, porque eu estava pensando em você. Acabei de falar em você agora. Então, são esses acessozinhos que a gente dá nessa camadinha logo abaixo do consciente. Deu para entender? É meio complicadinho, mas devagarzinho a gente vai entendendo. Então, tem essa parte do presente, vocês já entenderam, e tem a parte do futuro, que é nessa camada frontal da mente. Então, a gente põe nessa camada para dar impressão de ser acesso para cima, acesso para frente. Então, esse futuro que você pode acessar, Hernani Guimarães Andrade, ele nos fala também muito bonito sobre isso. Ele fala até como se fosse uma cúpula que abrisse. Ele tem até desenhos de cúpula. É maravilhoso. O livro dele é muito científico e é até meio complicado da gente citar, por isso que eu não trouxe imagens. Mas ele fala como se fosse uma cúpula que se abrisse para as ascensões do mais alto, para o idealismo, para você fazer planos, por isso que é futuro. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No presente, como a gente falou que essas ondas betas têm que estar trabalhando constantemente, requer o quê? Esforço e vontade. Então, é o trabalho do dia a dia que você desempenha através da sua vontade. E o que caracteriza também os outros departamentos? No passado, está caracterizado o automatismo e os hábitos. Então, você acessa esse passado quando você é levado a uma reflexão maior. Você entra numa onda diferenciada. Mas ele é responsável também por essas situações de automatismo. Por quê? Porque passa da vida passada, elas estão aflorando. Essas características na nossa vida, elas afloram de vez em quando aqui e sobem para o nosso presente. São aquelas atitudes bem irrefletidas que nós fazemos. Quando alguém diz alguma coisa que a gente não gostou, a gente fala, o bateu, levou. É uma atitude irrefletida. É uma atitude sua que vem lá do passado, porque é característica de quem? De suas matrizes psíquicas que estão lá na alma. Estão lá onde? No departamento do passado. E aflorou aqui para o presente. Aí eu fui, respondi à altura. E quando você faz a sua reforma íntima e diz, será que eu devia ter respondido? Já que o silêncio é de ouro e a palavra é de prata, aquela palavra vai ficar descascada, vai ficar toda sujinha, toda escurinha, porque muitas vezes você fala o que não devia, porque você não pensou, não passou pelo filtro da consciência, e aí você fala um monte de bobagem na hora que você está brigando. Por isso que minha sábia mãe dizia assim, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio para você pensar. E nosso querido Chico diz, quando você não viu uma coisa que lhe desagrade, põe um pouquinho de água na boca, é a chamada água do Chico, né? Para a gente não ficar falando bobagem
porque o outro nos agrediu. Na mesma hora você tem um instinto. De onde vem o instinto? Aqui, ó. Daqui do passado. Ele é seu. Já veio de lá, de outras encarnações, e ele passa. É instinto de sobrevivência. Eu me indignei, ele falou uma coisa, eu me enraiveci. A raiva é um sentimento básico do ser humano. Ela serve para você se indignar, mas ela serve também para você fazer um monte de bobagem. É assim? Então, muitas vezes, a gente irrefletidamente responde, como diz na minha terra, na bucha, e aí fala um monte de bobagem. E é por isso que a gente tem que fazer a reforma íntima, para a gente não deixar que isso aconteça. E aí, o que é que acontece lá no nosso futuro? Como eu falei, ideias e metas. Então, essas ideias é tudo que você programa para a sua vida, nem que seja para o amanhã, amanhã mesmo. Seria mesmo a sua agendinha. Só que é uma agenda que pode ser para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para a próxima encarnação. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. O nosso presente é a agenda do amanhã para a nossa encarnação. E é por isso que a gente, mais do que nunca, mais rápido do que nunca, a gente tem que fazer a nossa transformação íntima. E é agora que surge, quando a gente sabe de tudo isso, vocês já deram para perceber com o exemplo da raiva, que surge esse conflito do mundo interior. Esse conflito interior, ele nasce na nossa alma porque o mundo exterior nos agride muito. Não tem coisa mais chata do que um trânsito, a gente precisando chegar no trabalho e o trânsito intenso. E aí você fica assim, aí você começa. Então você fica com dificuldade de se acalmar. Aí se tem alguém que pisa no teu pé, ou passa na sua frente no ônibus, ou passa na sua frente no banco, aí você vai xingar até a mãe do guarda do banco. Então, é dessa forma que, às vezes, a gente tem que tentar controlar esse automatismo e esse mau hábito de bater ou levou, eu não levo desaforo para casa. Esses ditadinhos populares, eu não levo desaforo para casa. Não leva, porque aí você solta, briga no meio da rua, chega esfarrapado, né? Vai para o hospital, a pobre da mulher vai ter que te visitar no hospital, porque você não levou o desaforo para casa, ficou com ele mesmo ali. Então, é dessa forma que a gente vai entendendo que esse conflito interior é a nossa luta do consciente com o inconsciente. Essa figurinha fala muito. Eu quase que não precisaria de falar nada. Até porque Leonardo já está olhando para a hora, eu estou olhando para a hora, mas ele me passou. Você conversou mais de 10. Você conversou 15 minutos. Bateu, levou, cara. Ó, eu não fiz reforma íntima ainda. Ó. Então, eu vou só mostrar para vocês, porque a figura fala mais que 1000 palavras, né? E vocês... Tem 5 minutos. Então, vou só mostrar para vocês, para entenderem o que é esse iceberg maravilhoso, que o Titanic da nossa vida vai bater ali. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai bater ali. Olha onde é que estão a memória, fantasia e lembrança. Lá embaixo, escondido, estão os desejos, só apontar. Lá embaixo estão os desejos. Recalcamentos. Recalcamentos é aquilo que a gente traz, não gostou, aquele sentimento ruim de inferioridade, por exemplo. Aí eu trago aquilo, qualquer pessoa que falar que alguém é bom, eu digo, ela está querendo dizer que eu não sou. Está querendo dizer que eu não sou maravilhosa. É um recalque. É aquilo que ficou recalcado. Recalcar é calcar de novo. E aí eu deixo ele lá embaixo. Onde é que ele está? Um monte de gelo em cima dele. Lá embaixo. Aí ele pode subir. De vez em quando, a gente quebra esse gelo do inconsciente, como vocês já entenderam, são forças propulsoras de todo o nosso comportamento. E elas jogam esses sentimentos lá para cima. E vai jogar tudo em quem? No inconsciente, naquela nossa casinha mental, que vocês sabem que é a nossa vida de relação. Deu para entender? Eu estou falando meio grego, igual Sócrates. Deu para entender, né? Então, é esse impulso que é trazido das nossas lembranças. Eu tive um trauma na infância. E aí meu pai me batia muito. Que coisa horrorosa. Aí eu trago na lembrança, e aí eu vou ter dificuldade, muitas vezes, em me relacionar. Não é assim que acontece? E aquele trauma, que é uma lembrança que está meio congelado, de vez em quando ele tende a subir. E ele sobe, às vezes, dessa forma, em forma de pensamento, percepções, raciocínios, muitas vezes no estado depressivo,
São aquelas nossas condições de mau humor, de estresse o tempo todo. São essas coisinhas, esses pedacinhos de gelo que vão, muitas vezes, se desgarrando e subindo. A gente, muitas vezes, não vê, que é só essa pontinha que a gente vê, que é o que a gente raciocina, que é o que a gente entende do mundo, ou quando a gente olha assim, ó, Leonardo tomou 15, 20 minutos do meu tempo fazendo propaganda da pizza. Agora eu estou dando aqui meu recado e ele quer me tirar, só me dá 5 minutos. Aí eu vou e pego o Leonardo pelo pé e vocês não vão me deixar sozinha nessa briga, né? E aí eu estou dizendo para vocês, brincando, mas é dessa forma que os pensamentos fazem com que eu sinta a percepção no ar. E aí muitas vezes o espírita tem mania de dizer, eu senti que esse ambiente não é bom para mim. Não é assim? Eu não gostei desse ambiente que eu cheguei. Então, vamos deixar desses milindres, vamos deixar dessas associações, dessas percepções, muitas vezes indevidas, congeladas. Vamos fazer um esforço sobre-humano, para não dizer que é humano, né? Porque sobre-humano, acima mesmo do consciente, projetando para o nosso futuro, para que a gente possa pegar esse cara que olha para mim de banda, trazer ele para o meu lado, porque o que eu vim fazer aqui foi só isso, nada mais. A única coisa que o nosso mestre veio fazer na Terra foi ensinar a amar. E até hoje, passados mais de 2000 anos, a gente ainda não aprendeu. Então é por isso que a gente fala todos os dias, todas as noites, e quanto mais a gente fala, mais eu ouço, porque eu tenho 2 ouvidos bem pertinho de vocês, estão bem longe, eu estou falando, estou ouvindo. Então, a cada segundo eu tenho que me reformar. A cada instante eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, eu estou precisando de diminuir a minha raiva, o meu reflexo, que já está condicionado de milênios, aquela raiva incontida, que está congelada. Aí, de vez em quando, a adrenalina sobe, descongela toda essa, né, todo esse gelo que está aí e aflora no meu comportamento atual. Deu para entender pela imagem?